Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre questões do Enem, questões de língua espanhola da prova de 2018. Mas antes disso, né, o professor hoje está de caipira, fui numa festa junina aqui em Curitiba, uma festa do colégio, resolvi, então eu já vou gravar o vídeo de caipira já. Olha só que bonitinho que o professor está. Aproveitando, mostrando a minha estante nova, né? Veja que professor exibido, mostrando meus livrinhos. Ela está quase pronta, tem que buscar mais alguns livros lá para deixar ela prontinha. Olha só, e aí vocês vão ver daqui a um tempo, essa parede branca ela vai estar com violões pendurados. Veja que bonito. O professor mostrou até ali a bagunça, o pijama dele jogado ali em cima da mesa. Ficou meio feio. Olha o armarinho ali bonitinho. Mas então vamos para as questões, beleza? Então são questões de língua espanhola, apenas duas questões do ano de 2018 para a gente discutir, beleza? Então vamos lá, galera, vou mostrar aqui para vocês essa prova de 2018 do Enem. Para quem não conhece ainda o Enem, funciona assim. A prova do Enem ela pode ser de cor azul, rosa, amarela ou branca, né? Para que sejam provas diferentes, são as mesmas questões, só que estão em ordens diferentes. O primeiro dia você tem a prova de redação e tem mais 90 questões. Essas questões são prova de linguagem, código e suas tecnologias e redação. A prova de ciências humanas e suas tecnologias. A prova da parte de biológica, exatas, é no outro dia, também 90 questões, tá? Começa assim, depois das instruções, que você tem que ler com bastante calma, ela vem as 5 primeiras questões de língua estrangeira. Começa com 5 questões de inglês, depois vem 5 questões de espanhol. Perceba uma coisa, as questões de inglês vai do número 1 ao número 5. As questões de espanhol também vão do número 1 ao 5. Aí, claro, né? No gabarito você vai colocar da 1 a 5 da prova que você fez, a sua escolha, ou inglês ou espanhol. Das 6 até a 45 são questões que estão escritas, claro, em língua portuguesa, relacionados aí a assuntos do que eu falei no início ali na parte azul, tá bom? A partir da questão 6. Então eu vou fazer com vocês aqui as duas últimas. Escolhi as duas últimas questões desse ano de 2018. Vamos começar aqui pela questão 5. É uma questão de língua espanhola. Eu sempre indico para que você comece pela pergunta, né? A prova do Enem é uma prova de compreensão textual. É a compreensão da pergunta com relação ao texto. Aí você fala, nossa, professor, isso é muito óbvio. Não necessariamente. Às vezes, na pergunta, é apenas um ponto do texto, uma relação ali do texto que ele quer saber, e não o texto como um todo. Olha a pergunta aqui, ó. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para... Então, as reivindicações dos manifestantes... Qual é a relação disso? Esse é um texto do gênio Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Então assim, maio 15, que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus casas y de sus empleos, ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y encienda la calle. La llama crisis, pero no estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Y no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan sonhar, no nos dejaremos dormir. Maravilhoso, né? Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para... Veja uma coisa, por mais que você tenha uma palavrinha ou outra aqui na língua espanhola que você não compreenda, pelo contexto dá para você ter uma ideia. E você vai perceber que ela como um todo está muito relacionado ao que está sendo perguntado. E olha só, vamos para as respostas. Provocá-los de forma velada,
Pelo contrário, não é velado. Se você está falando que as pessoas têm que ir para as ruas, né? CADE é rua, ali CALLE, chamando as pessoas, indo contra o governo, protestando, né, para lutar pelos seus direitos, como assim de forma velada? É totalmente o contrário disso. Dar voz ao movimento popular? Talvez. Fomentar o engajamento do leitor? Assim, está relacionado, tudo bem. Mas o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para, né, favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade? De forma alguma, né? Porque já que não há diálogo, as pessoas têm que ir para a rua protestar. Pelo contrário também. Instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa? Jamais. Completamente o oposto disso. Então, você poderia ficar na dúvida aqui entre a B e a C, mas fomentar o engajamento do leitor, mas será que isso é o principal? O enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para dar voz ao movimento popular. Por isso que a própria palavra diz, de forma direta. Você está colocando de forma direta, no discurso direto, né? Automaticamente, ou diretamente, na verdade, está dando voz aí ao movimento popular. Resposta certa, letra B de boludo. Vamos para a 4 aqui? A 4 diz o seguinte, da mesma forma eu sugiro para vocês, para que leia, né, que faça a leitura principalmente primeiro da pergunta. Então a pergunta é, cadê? Me perdi agora. Aqui, ó. Na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. Então, a compreensão da pergunta é, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. Então, o necessário com relação a essa administração da língua na aula de variação linguística, nessa relação da língua, né? Vamos para o texto. Como gestionar a diversidade linguística em el aula? El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos, de las 3 lenguas curriculares, catalán, castelhano e inglês. Ou francês, ou português, né, por curiosidade. Assim, o catalão e o castelhano, que é o próprio espanhol, é claro, porque a região da Catalunha, eles falam espanhol e falam catalão. Você tem lá na região lá da Galícia, eles falam galego e falam o espanhol. Tem partes da Espanha, como Madrid e uma parte grande da Espanha, oficialmente só tem o espanhol, que é o castelhano, e você ainda tem a parte do País Basco, né? A língua que pode ser chamada de euskera. Tem a parte, lá tem a língua valenciana, tem outras línguas que não são oficiais, dialetos e assim por diante. Mas o que prevalece na Espanha é o espanhol, que é o castelhano, e essas 3 línguas principalmente, que é o catalão, o galego e o basco, né? Essas línguas, tá? Segundo parágrafo. La metodología que proviene el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide de la mejora de todas las demás. Se trata de educar em e para a diversidade linguística e cultural. Veja, esse segundo parágrafo, você já pode ter uma ideia muito grande da resposta. Por isso, a quinta jornada de buenas prácticas de gestión de multilingüismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre la gestión de multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión de la diversidad lingüística presente en las aulas. Duas curiosidades aqui. A palavra aprendizagem, palavras terminadas em arren, são palavras masculinas no espanhol, femininas no português. Isso é heterogenérico. Só uma curiosidade. E a segunda que eu quero falar, na verdade, são 3. Palavra linguística, veja que tem trema em cima do U, porque pronuncia o U. Isso na língua portuguesa não tem mais oficialmente desde 2012. E a terceira coisa que eu ia falar, eu me esqueci, lembrei. A palavra água, ela é uma palavra feminina, mas veja no título. Como gestionar a diversidade linguística em el aula. Por que está el aula e não la aula? Por causa da junção de A com A. Se você tivesse o artigo feminino A, lá,
juntaria com a de aula, porque a sílaba mais forte é a primeira. Para não ter essa junção, você tira o artigo a e coloca o artigo el, troca o lá para ele. Agora veja lá no final do texto, las aulas. Por que está no feminino o artigo também? Porque aulas, porque las, quer dizer, termina com S, e aí não tem a junção de A com A, não tem nenhum problema, tá bom? Só essas curiosidades, vamos para as questões. Falei coisas demais aqui para atrapalhar vocês. Escusa-me. Na região da Catalunha, Espanha convive duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas, que ele fala, pode ser o francês, o inglês, né, principalmente, pode ser o português e tal. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. O que é necessário? Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo? É claro que não. Aqui ele deixou claro que você já tem uma diversidade de línguas bastante interessante. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Essa você poderia ficar com dúvida. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais? Como assim línguas maternas? Se fala que também o inglês, o francês, o português como língua materna. E tem regiões da Espanha que não falam as outras línguas, né? Que são oficiais em uma parte, mas não oficiais em outra. Então não dá. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade? Outra que você pode ficar na dúvida, né? E a última, debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhores os professores de línguas. Em nenhum momento ele trata da questão de formação, de formar melhores professores e nada disso. Então você vai ficar na dúvida, divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Tem relação. No entanto, de acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário o quê? Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. O texto fala isso de uma forma geral e principalmente ele trata disso no segundo parágrafo. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. É bem claro com relação à resposta D de dado. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar e para a diversidade linguística e cultural. Valeu! Então, galera, gostaram aí? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma palavra, alguma questão aí que eu resolvi e você não entendeu? Se você gostou, dá uma curtida, manda aí para quem você sabe que vai fazer o Enem. Não esquece, né, de mandar para a pessoa. Se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho, tá? Para ser notificado toda segunda-feira. Vou deixar também na descrição o meu link para você me seguir nas outras redes sociais. E aí, você não vai fazer o Enem, não gosta de língua espanhola, não importa. Você gosta do Prof. Carlos Muchacho aqui? Dá uma curtida, deixa um comentário, manda para os teus amigos, porque ajuda bastante o prof, né? Isso aí é uma coisa que ajuda pra caramba. Tô brincando, faz se você quiser. Valeu, galera, um abração, até mais.